eu tô aqui com vocês hoje para resolver a questão 46 do vestibular 2024.2 da Unifacis, tá? Então, bora começar lendo a questão. João quer preparar um cooler para levar à praia e sua namorada propôs que ele adicionasse um pouco de cloreto de magnésio ou de sal de cozinha que encontrou na cozinha ao gelo. Segundo ela, isso garantirá que as bebidas fiquem mais geladinhas durante o dia. Qual substância cumprirá melhor a sua função e alcançará a menor temperatura? Além disso, caso seja adicionado 10 gramas do mesmo componente em 3 quilos de água gelada, qual será a temperatura? Utilize a constante crioscópica como sendo igual a 1,85 e considere a dissociação total dos sais. Tá, vamos fazer essa questão por partes. Ela é um pouco grandinha, mas vai dar tudo certo. Primeiro, ele está falando para a gente que ele tem dois compostos, né? Que ele quer adicionar o gelo e ver qual composto vai ser mais efetivo, tanto para manter a temperatura ao longo do dia, né? E também pergunta qual vai ser a variação dessa energia que ele vai proporcionar. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma fórmula para fazer isso, que é a variação da temperatura de congelamento. Então, ΔTF vai ser igual à constante de KF, que é essa constante crioscópica que ele deu para a gente, certo? Vezes o fator de Van Hoff, vezes a molaridade daquele composto. E o fator de Van Hoff é a dissociação dos íons. Por isso que ele pede para a gente considerar a dissociação total dos sais, tá certo? E aí, vamos fazer isso para os dois compostos, certo? Então, eu vou separar aqui a telinha para a gente. O NaCl de um lado, certo? Vou riscar aqui. E vou colocar o MgCl2 do outro. E aí, o que a gente fizer para um, a gente vai acabar fazendo para o outro também, certo? E aí, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é calcular o fator de Van Hoff para os dois. Para o NaCl, a gente só apresenta dois íons nele, certo? Então, esse sal, quando entrar em contato com a água, ele vai se dissociar em dois íons, o Na+, e o Cl-. Logo, o seu fator de Van Hoff vai ser igual a 2, que é a quantidade de íons que vão ser dissociados. Então, o I vai ser igual a 2. Já no MgCl2, a gente vai ter um magnésio mais dois cloros sendo dissociados na água. Então, a gente vai ter três íons sendo dissociados, sendo colocados no meio, né? Então, a gente vai ter que o fator de Van Hoff é igual a 3. Feito isso, a gente vai calcular agora a molaridade de cada átomo. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisaria saber da massa de cada composto. Então, para a gente não perder tempo, eu vou colocar aqui direto. E lembrando que eu tô colocando isso aqui arredondado também, certo? Pra gente não perder tempo com continha de número pequeno. Mas aí vamos lá. A massa de MgCl2 é igual a e a massa de NaCl. A massa de NaCl é a soma da massa do átomo do sódio mais a massa do cloro, né? Que é 23 mais 35. Então, a gente vai ter aqui 58 gramas por mol. Já a massa do cloreto de magnésio vai ser a massa do magnésio mais duas vezes a massa do cloro. E aí a gente vai ter aqui 94 gramas por mol. Ok, feito isso, vamos calcular a molaridade de cada composto. Então, aqui o 2, vou botar aqui, cálculo, molaridade. Vou colocar aqui também logo, cálculo, molaridade. Feito isso, vamos calcular a molaridade de cada um. Primeiro, a gente vai ver quantos átomos tem. E aí eu sei que, porque ele pede especificamente por 10 gramas daquele composto. Eu sei que um mol de NaCl tem 58 gramas, mas eu quero saber quantos mols tem em 10 gramas, certo? Quanto equivale. E aí a gente vai fazer o seguinte, 10 gramas sobre 58 gramas. E aí a gente vai achar que isso equivale a 0,172 mols de NaCl. Então, 10 gramas é a mesma coisa de 0,172 mols. Se você não entender exatamente desse jeito aqui, é só você pensar aqui o seguinte, vou escrever aqui em cima. Para 1 mol, eu tenho 58 gramas. X mol, eu vou ter 10 gramas. E aí, o que eu fiz foi fazer uma regra de 3 para descobrir quanto equivale.
E eu descobri que são 0,142 mols. Logo, a molalidade, ela é o número de mol sobre a massa do solvente. E o nosso solvente, ele diz que são 3 quilos de água gelada. Então, a gente vai colocar aqui 0,172, que é o número de mol, dividido por 3 quilos. Logo, a nossa molalidade vai ser de 0,057 mol por quilograma, certo? Essa é a nossa molalidade do NaCl. Vamos calcular a molalidade agora do cloreto de magnésio. E é a mesma coisa, vou achar o número de mol, e eu escrevi molalidade, peraí. O número de mol, então a gente tem 10 gramas, porque ele pede 10 gramas de cada um dos compostos, né? Para comparar. Só que aí a nossa massa total muda, obviamente, para 94 gramas, que é a massa do cloreto de magnésio, em 1 mol. E a gente acha que esse número de mol, ele vai ser igual a 0,106 mol. E aí, a gente tem então que a molalidade é 0,106 dividido por 3 quilos, que é a mesma quantidade de água, né? Então, a gente vai ter que a molalidade do magnésio, do cloreto de magnésio, né, nessa composição, vai ser de 0,035 mol por quilograma. E aí, feito isso, a gente vai finalmente poder calcular a taxa de congelamento, a variação da temperatura de congelamento, perdão. A variação da temperatura de congelamento, certo? Então, vamos colocar aqui. Cálculo da variação da temperatura de congelamento. Cálculo da variação da temperatura de congelamento. Aí, beleza, vamos calcular essa temperatura agora, que é colocar tudo na fórmula. Então, o meu ΔTF do NaCl vai ser igual à constante Kf, que é a mesma para tudo, que é a constante crioscópica, de 1,085. O fator de Van Hoff do NaCl, que é 2. E a molalidade dele, que é 0,057. Com isso, a gente vai achar que a variação da temperatura de congelamento do NaCl vai ser de 0,21 graus Celsius, certo? E aí, vamos fazer a mesma coisa aqui para o MgCl2. Então, a temperatura de congelamento de Mg, a variação, né, perdão, vai ser igual à taxa crioscópica, o fator de Van Hoff do MgCl2, que é 3, e a molalidade, que é 0,035. Com isso, a gente vai achar que a variação da temperatura de congelamento dele vai ser de 0,19 graus Celsius. Logo, a gente consegue ver que a molécula que vai propiciar a maior variação de temperatura é o NaCl, porque ele vai conseguir variar 0,21 graus Celsius, certo? Na temperatura. E aí, a gente fica, então, com um gabarito que fala NaCl menos 0,21 graus Celsius, que é o gabarito de letra D, de dado. Certinho, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a resolução. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima resolução.